E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as minhas melhores e piores leituras do ano passado, de 2025. Eu não li grande coisa em 2025, eu acho que eu li tipo 16 ou 17 livros. Eu separei aqui os 2 piores e os 6 melhores, acho que são os 6 melhores. E tem uma menção honrosa porque tem uma autora que eu li 2 livros dela que eu gostei dos 2, mas teve um que eu preferi, então eu deixei só um como o favorito, o outro vai ser só para mostrar para vocês rapidinho. Eu vou fazer esse vídeo com tanto os melhores quanto os piores todos juntos, porque eu acho que é melhor, eu não tenho muita coisa nem de melhores nem de piores. Eu pensei em fazer um vídeo com todos os livros que eu li esse ano, mas eu não acho que todos caberiam aqui nesse vídeo em relação a ser interessantes para todo mundo, então eu trouxe só o que eu achei que foi mais interessante. Eu li um bocado aqui olhando, eu acho que dos 6 melhores, 3 são de não ficção, então li um bocado de não ficção ano passado, pelo menos um bocado que eu gostei. E em relação aos piores, eu já sabia que seriam os piores, né? Não foi nenhuma surpresa, foram só piores mesmo, porque foram, sabe essas promoções que tem na livraria, que você vai comprar e você já sabe que você não vai gostar? Porque parece aqueles livros meio encalhados, não sei o quê. Então, foi esse tipo de coisa que aconteceu. São 2 livros muito populares e eu não gostei de nenhum dos 2, mas eu já sabia que eu não ia gostar. Eu só quis dar uma testada e descobri o que eu já sabia, que é não gostei. Antes de começar o vídeo, só gostaria de pedir para vocês, que se vocês não são inscritos no canal, pudessem se inscrever aqui embaixo. Se forem comprar qualquer um desses livros, tanto os bons quanto os ruins, ou qualquer outra coisa que a Amazon venda, não esqueçam de usar meu link. Comprando por ele eu recebo uma pequena comissão, o valor não muda em nada para vocês, e assim vocês apoiam meu trabalho aqui no YouTube. Também me sigam lá no Instagram, que é @guri-dos-livros. Eu tenho postado um pouco por enquanto, tenho feito alguns reels e feito algumas publicações de fotos dos livros que eu tô lendo, esse tipo de coisa, então tenho usado um pouco mais por lá e eu acho que seria interessante se vocês quiserem me seguir por lá. E não esqueçam de deixar algum comentário sobre qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa que vocês leram ano passado que vocês acham que seria interessante que eu pudesse dar uma olhada a mais. E também não se esqueçam de curtir. Eu vou começar com os piores, como eu falei, são só 2. Eu já sabia que não seriam grande coisa assim pra mim, como leituras, mas eu vou começar com o que não foi o pior mesmo, assim, foi ruim, mas assim, não é tipo o pior de todos, que foi Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu já sabia que eu não ia gostar muito desse livro, essa autora é muito famosa, e nesse livro aqui, ela discorre sobre a perspectiva de uma garota, que ela foi meio que criada pela família da amiga dela, porque os pais com a irmã se mudaram pra Inglaterra, e daí ela é meio que criada pela família da amiga. Quando ela é adulta, ela vai pra faculdade e tudo mais. Se eu não me engano, no início do livro ela tá morando em Nova York, e daí ela se muda de volta pra Califórnia, meio que sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Lá ela reencontra um namorado dela de adolescência e tudo mais, acho que do início da faculdade, e naquele dia ela tem que fazer uma decisão se ela vai continuar no restaurante que eles estão conversando ou se ela vai para casa com a amiga. Então ela faz essa decisão e a partir dessa decisão a gente vê 2 histórias. Uma que ela teria ficado nesse bar, nesse restaurante com esse rapaz e o que teria acontecido a partir daí, e outra versão que seria se ela voltasse para casa com a amiga e o que aconteceria. A história poderia ser interessante, mas eu acho que assim, é muito sem graça. Para início de conversa, assim, que tipo de pai vai deixar você com uns 14, 15 anos ficar morando na casa do seu melhor amigo, enquanto ele tá se mudando para outro país e os pais dela meio que não tem contato com ela e ela não gosta deles e ela se faz coitada. A história, tipo, vai muito nesse sentido e eu não gostei muito. Eu não gostei da forma como a história se desenvolve, eu acho que a história é fraca. É interessante esse paralelo e os capítulos, se eu não me engano, pelo que eu lembro, era tipo um capítulo é uma das histórias e depois o outro capítulo é a história seguinte. E nas 2 histórias ela tem, tipo, vivências muito diferentes e você fica, tipo, será que ela vai terminar com alguém? Será que ela só vai ficar sozinha mesmo no final da história? Como é que vai ser? É meio isso, mas achei ruim, não gostei muito. Por mais que eu saiba que vários livros dessa autora são famosos, eu não tenho interesse em ler livros dela, pra ser sincero. Eu só comprei esse aqui porque tava na promoção e eu fiquei, vamos testar. Mas assim, foi suficiente, não tenho interesse em ler outro. E o pior de todos do ano foi A Paciente Silenciosa. Esse livro que fez muito sucesso, acho que durante os anos da pandemia, e que não me agradou nem um pouco. Eu acho que esse livro tem vários problemas pra mim. A história é um bocado, pra não falar completamente absurda. Eu não comprei nada do que estava acontecendo, os personagens não são muito interessantes. A gente vai acompanhar aqui uma clínica psiquiátrica, basicamente, com essa paciente que cometeu um crime grande, e que a gente vai ver o porquê que ela não fala, e de repente ela vai começar do nada a falar e tudo mais. É muito absurdo como a história vai escalonando e tudo mais. Eu não gostei da forma como é escrito, tem um bocado de palavrão que me desagradou bastante. Eu não gostei do livro, não gostei dos personagens, não foi uma coisa que eu achei interessante, mas eu já sabia que não seria interessante no dia que eu comprei, mas eu fui atrás mesmo assim. Pelo menos não foi muito grande, então assim, não gastei tanto tempo lendo ele.
Esse livro aqui tem perto de umas 300 páginas, mas não recomendo, não gostei e pra mim não serviu. Continuando agora para os livros que eu gostei, não tem uma ordem de preferência aqui, eu só separei os que eu gostei mesmo e vamos falar um pouco sobre eles. Eu não coloquei um melhor do que o outro, então não tem ordem nenhuma. Começando então, eu coloquei Toda a Luz que Não Podemos Ver. Esse aqui é meu segundo contato com esse autor e eu gostei bastante. Nesse livro a gente vai acompanhar 3 personagens, basicamente, ou 3 pontos de vista. Tem uma garota que ela é cega francesa, tem um soldado alemão e tem um oficial alemão. E todos eles estão ligados por causa da história de uma pedra, se eu não me engano é uma pedra. E a gente vai acompanhar essa história durante a época da Segunda Guerra Mundial. É muito interessante como as histórias vão acontecendo, os capítulos são muito curtos. Então, por mais que o livro não seja muito pequeno, ele tem em torno de umas 500 páginas, 526. Os capítulos, no geral, são bem curtos. Os capítulos são meio assim, ó, uma página e meia, às vezes uma página e um pouquinho da outra. Então, é um livro muito dinâmico de ler, os personagens são bem interessantes. O pai dessa menina, que é francesa, ele trabalhava no Museu de História Natural de Paris, se eu não me engano, e daí a gente vai acompanhar a história meio que dele levando um artefato, né, essa pedra, para fora de Paris, tudo mais, porque a ocupação alemã na França, eles levam a entender que eles gostariam desse objeto, que seria tipo um objeto meio místico e que poderia, acho que meio que realizar desejos e tudo mais. É muito interessante como a história acontece, eu gostei bastante. Eu fiquei de assistir a série e não assisti até hoje, acho que assisti o primeiro episódio e não fui pra frente com a série, mas o livro vale muito a pena. Eu li um outro livro do autor, que é Toda a Luz que... Não é Toda a Luz que Não Podemos Ver, é Cidade nas Nuvens. E eu gostei, eu acho esse aqui melhor, mas o outro é legal também, o outro é bem maior do que esse, acho que o outro tem 800 e poucas páginas, inclusive é esse aqui com a lombada azul com branca, e é legal o livro e é super dinâmico também. Acho que o autor ele tem esse negócio de livros que tem vários pontos de vista e que a história vai caminhando de uma forma rápida porque os capítulos são curtos e a gente vai pegando pequenas pistas em cada capítulo para construir essa grande história. Continuando, eu li mais um livro do Brandon Sanderson. Esse foi meu segundo ou terceiro contato com a Cosmere, acho que foi o terceiro, porque eu li o primeiro livro do Mistborn e eu li Elantris. Eu li então Warbreaker, que agora está sendo publicado, agora não, na verdade é a primeira vez que é publicado no país, se eu não me engano, mas ele é publicado pela Trama. É legalzinha essa edição porque eles pegaram a edição de luxo, digamos assim, dos Estados Unidos e trouxeram para o Brasil, então ele tem algumas ilustrações, como essa aqui, que, assim, pra ser sincero, eu não acho que precisa muito ilustração em livro, não é uma coisa que me acrescenta muito, mas tem gente que gosta, e o início dos capítulos sempre tem, assim, ó, uma letra bonitinha, com algum personagem desenhado. O livro também veio com esse marcador, que é igual à capa, então aqui, e essa imagem não está na capa, mas faz parte do marcador. Eu gostei do livro, gostei da história, eu acho interessante, não acho que é o melhor de todos os livros do Brandon Sanderson que eu li até hoje, mas é legal, tem essa garota, tem duas garotas na verdade, elas são irmãs, uma delas está prometida para casar com um rei de um outro reino, que é um rei deus. O que acontece é que o pai, na última hora, ele pega essa filha que era para ser mandada para casar e ele tira ela e coloca a outra filha que é mais nova porque ele gosta muito da filha mais velha. E ele sabe que vai acontecer alguma coisa, meio como se o pai não gostasse da filha e daí ele mandasse essa filha embora, você vai lá e você casa, você que se vire e salve o nosso povo, porque o povo dela, esse matrimônio é para ajudar a salvar o povo contra uma possível guerra que vai acontecer. É muito legal a forma como vai acontecendo depois, porque, um pequeno spoiler, a irmã dela vai atrás dela para tentar ajudar e a gente vê o que vai acontecer. Então a irmã dela meio que se infiltra nas ruas, conhece um povo, tenta se infiltrar no castelo de alguma forma, a gente vê o que acontece nesse casamento arranjado que a irmã consegue, porque essa irmã não foi treinada para a corte. Então ela é aquela filha meio rebelde, que anda no campo, vive no meio da lama, coisa assim, sabe, andando no meio do bosque. Então ela não tem os jeitos da corte, ela não entende de maneiras e tudo mais. É legal a forma como a história se desenvolve, os personagens são legais. Uma coisa que me cansa um pouco nos livros de fantasia, e os livros do Brandon Sanderson que eu li até hoje, no geral, seguem essa linha. Parem de colocar personagem de 16 anos. Na minha opinião, assim, eu sei que eu sou mais velho, então a gente acaba se incomodando com o jovem. Mas os jovens não têm capacidade de fazer essas coisas. Nem os adultos têm, quanto mais os jovens. Como é que um jovem de 16 anos vai conseguir, talvez, salvar um reino? Não vai. É bem improvável. Mas eu sei que isso é muito popular em fantasia. As livrarias estão cheias de livros com personagens de 16, 17 anos. É muito comum, mas assim... O que acontece pra mim é que eu meio que finjo que eles têm uns 30, 35, porque com 16 anos você não conseguiria fazer essas coisas. Ainda assim, o livro é muito interessante, eu gostei bastante da experiência. Não é um livro muito curto e os personagens são interessantes. Ele tem 688 páginas.
a corte que ela vai frequentar, que tem esses outros deuses, o marido dela, né, dessa filha aí que vai para casar, é o rei deus principal. E os outros deuses não são reis, mas estão na corte também, e o que acontece é que eles são meio que imortais, mas mais ou menos, porque eles morrem depois que eles concedem um desejo para alguém. Então, as pessoas vão todos os dias lá para fazer audiências com esses deuses e eles esperam que algum deles vá curar eles ou abençoar, sei lá, a plantação ou ajudar os rebanhos, coisas assim do tipo. Eles nunca fazem nada dessas coisas, eles só vivem lá no bem bom, porque o dia que eles concederem um desejo eles vão morrer, né, basicamente. Não é como se eles fossem morrer, porque eles já morreram. Esses deuses meio que são reencarnações de pessoas que já estiveram vivas. É bem interessante todo esse pedaço, toda a corte é interessante, toda a parte de religião que o autor acaba criando para o livro é bem legal e eu recomendo bastante. Eu acho que valeu bastante a pena. Se vocês quiserem começar a ler o Brandon Sanderson, acho que esse livro pode ser uma boa. Continuando, eu li um livro que ficou bastante popular, acho que ano passado, muita gente deve ter lido, que foi o novo livro dos Jogos Vorazes, que é Amanhecer na Colheita. Inclusive, a edição que eu comprei vem com um marcador que eu lembro de ter mostrado quando eu fiz o unboxing, que é esse aqui, que é bem fuleiro, assim, porque eu achei que ia ser daqueles meio plastificados, mas na verdade não, ele é só um pedaço assim de cartão bem molinho, com uma frase atrás, e a parte da frente que é igual à capa, que é holográfica. A história aqui é bem interessante, a gente vai acompanhar o Haymitch, que ele é o instrutor, basicamente, da Katniss e do Peeta nos livros dos Jogos Vorazes, só que durante a época dos jogos dele, quando ele tinha 16 anos. Então, assim, eu tô reclamando de jovens de 16 anos, e acho que os 3 livros que eu apresentei até agora são de jovens de 16 anos, mas assim, faz parte, né? Esse livro, a gente vai ver a perspectiva dele, por que ele conhece tanta gente, porque a gente vai ver que durante a época dos Jogos Vorazes, ele conhece muitas pessoas há muitos anos, então algumas dessas pessoas são apresentadas nesse livro, a gente vai ver por que ele foi parar nos jogos, como é que isso aconteceu. Eu gostei bastante do livro, acho que é interessante e acho que vai ser um bom filme, porque acho que é para novembro ou outubro, se eu não me engano, vai lançar o filme do Amanhecer na Colheita. Acredito que vai ser bom, porque tem bastante potencial. Não é um livro tão grande assim, ele tem 444 páginas, então diferente do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu achei ruim, eu realmente não gostei daquele livro, e acho que o filme, assim, tem coisas interessantes, mas não é meu filme favorito, não adoro aquele filme, acho que ele é um pouco comprido, e o livro eu acho imenso, acho que não precisava do livro ser daquele tamanho. Esse aqui eu acho que tem um bom tamanho, acho que os personagens ficaram legais, são interessantes, a forma como a gente vai vendo a história, como é que a gente vai acompanhando os jogos dele, é legal. E eu tinha esquecido como é que era ler, tipo, uma história de Jogos Vorazes, que me surpreendesse um pouco mais. Eu achei legal voltar para esse mundo de Jogos Vorazes com personagens que me interessassem, porque o último livro de Jogos Vorazes que saiu realmente não me interessou muito. Esse aqui eu acho que vale a pena e estou animado para o filme também. Continuando, agora vamos para os 3 livros de não ficção. Eu vou começar com um livro que é sobre finanças, que foi a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Eu li esse livro e comprei esse livro porque eu assisti alguns podcasts que ele participou. Inclusive tem um podcast de finanças muito bom da B3, que eu gosto pelo menos, eu acabo acompanhando de vez em quando, e ele participou desse podcast. E daí depois disso eu acabei comprando esse livro dele, que foi um livro dele que ficou muito popular nos últimos anos, e eu acho que também é recente, acho que não tem tantos anos assim. Não é um livro muito grande, ele tem perto de 300 páginas, tem 296, e nesse livro ele vai fazer basicamente 20 mini capítulos sobre lições financeiras. Por exemplo, os títulos deles: Nada é de graça, Quando você acaba acreditando em qualquer coisa, Margem para imprevistos e coisas do tipo, né? Surpresa. Todos os capítulos têm alguma história com algum princípio sobre coisas que você poderia fazer. São mais ideias do que, obviamente, lições muito assim, você deveria juntar X ou você deveria fazer Y. Eu gostei muito da forma como o autor se comunica, como ele escreve, eu acho que é muito interessante, muito acessível. Gostei bastante desse livro, é um livro que eu planejo reler. Tem várias coisas interessantes que eu acabei marcando. Tem uma frase aqui, por exemplo: a partir de um determinado nível de rendimentos, tudo que você precisa fazer é não alimentar o seu ego. Então ele coloca umas coisas assim, tipo, que muitas vezes você já tem o suficiente, mas você tem tanta arrogância e você quer tanto mais que você acaba se enrolando, ou ideias de tipo, para manter uma certa aparência, eu vou manter gastos muito elevados, né, para que as pessoas acreditem que a minha vida é de determinada forma e de repente você não tem nada guardado, coisas do tipo, né, lições muito práticas. Eu gostei bastante, achei que é um livro legal, acho que vale a pena e é um livro que eu planejo reler. Continuando agora para a autora, que eu li 2 livros dela, mas eu só vou recomendar um, é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Eu gostei bastante desse livro, a gente vai ver nesse livro o primeiro ano do falecimento do marido dela, que morre de uma forma muito repentina. Eles vão visitar a filha no hospital, a filha está internada há alguns poucos dias, se eu não me engano, porque acho que ela passou mal perto da época do Natal e o marido morre, se eu não me engano, é no dia do Ano Novo. Eles voltam para casa depois de visitar a filha, ela vai preparar o jantar ou arrumar alguma coisa assim para eles jantarem,
e o marido senta na mesa, eu acho que já para comer, e ele cai morto. Basicamente é isso, não acontece nada além disso, não é como se ele estivesse doente há meses ou algo do tipo, é uma morte muito repentina, que é muito comum, mas durante o livro ela vai falando sobre o que aconteceu com a vida dela, porque ela não perdeu só o marido, depois ela perde essa filha, que é a única filha. Se eu não me engano, ela fica quase 1 ano e meio entre entrar e sair de hospital e coisas assim do tipo, tratamentos médicos, porque a filha fica muito mal. Então, além da morte do marido, depois ela tem que encarar essa doença da filha, e ela vai contando o passado, como é que foi a vida com o marido. Eu acho que é um livro bonito, por mais que assim seja uma história triste, mas faz parte da vida, né? As pessoas acabam perdendo pessoas de formas muito repentinas em muitos momentos, e eu achei muito bonito a forma como a autora colocou isso em palavras. Acho que é um livro que vale a pena. E o outro livro dela que eu li foi o Noites Azuis. Eu não gosto muito dessa capa, para ser sincero, mas foi a capa que eu consegui comprar, e nesse aqui ela vai falar sobre a morte da filha. Então a gente vai meio que acompanhar, é quase como se fosse uma continuação, só que esse livro eu acho que ela escreve uns 5 ou 6 anos depois da morte do marido. Eu gostei bastante da escrita da Joan Didion, inclusive quero ler mais coisas da autora. Se vocês tiverem algum título dela que vocês já leram e gostariam de me indicar, deixem aqui nos comentários, que eu gostaria de poder conhecer mais títulos dela. Tem um livro que foi relançado recentemente pela HarperCollins, que se eu não me engano o nome é Para John, que são umas sessões de terapia que ela fez durante alguns anos e que ela acabou escrevendo textos depois dessas sessões, eu acho que para o marido dela, que é o John. E tem uma outra autora que eu li também, mais ou menos nesse estilo, que eu gostei bastante, que foi a Rosa Monteiro. Eu gostei bastante do livro dela, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que também segue essa ideia de livro sobre o luto. Então é um tema que me interessa e eu gostei bastante dessas leituras. Para finalizar, eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li 2 vezes, também um livro de não ficção, que é do que eu falo quando falo de corrida, do Haruki Murakami. Eu li esse livro, não lembro exatamente quando, talvez maio ou junho, e depois eu acho que eu li ele de novo em novembro. É um livro minúsculo, ele tem exatamente 150 páginas, assim, minúsculo não é, mas é bem curto. Então é um livro muito prático de ler, e nesse livro o autor discorre sobre a vivência dele com a corrida junto com o início dele como escritor. Como é que ele concilia essas duas coisas e como é que o esporte foi se transformando, porque no início era de uma forma e de repente ele teve mudanças na vida dele, começou a gostar mais de outras coisas, como é que ele conseguiu manter o gosto pela corrida, que era uma coisa que ele sempre gostou no início e que durante uma época da vida dele ele gostou bem menos, mas que ele continuou se aplicando e se esforçando, e como é que esse gosto pelo esporte foi se transformando, porque no final do livro ele fala sobre o gosto dele, por exemplo, pelo triatlon, e no início do livro ele não fala sobre isso, porque quando ele começou a correr, ele só corria. Eu achei muito legal a forma como ele escreve, eu achei muito bonito o texto dele. Não tenho um interesse, para ser sincero, em ler a ficção dele, mas a não ficção eu tenho. Tem outro livro dele de não ficção, que eu não lembro o nome, mas que eu já vi que também está publicado aqui no Brasil. Mas esse livro aqui eu achei muito bom, inclusive é um livro que eu gostaria de reler várias e várias vezes, porque eu gostei muito do texto. Tem umas frases bem legais, tem uma inclusive aqui, deixa eu encontrar para vocês. Ele fala sobre envelhecimento e sobre esporte, performance, porque muitas vezes as pessoas acham que vão sempre se superar. Eu acho que é muito normal essa ideia, né? Tipo, esse ano eu vou vender mais do que eu vendi ano passado. Esse ano eu vou ganhar mais do que eu ganhei ano passado. E esse ano, sei lá, eu vou conseguir correr mais do que eu corri ano passado. Vou correr num tempo melhor do que eu corri ano passado. E ele fala o seguinte: à medida que envelhece, você aprende até mesmo a ser feliz com o que tem. Essa é uma das poucas vantagens de envelhecer. E tem uma outra frase que ele usa que eu achei legal, que é muitas vezes as pessoas ficam pensando, tipo, mas como é que você tem tempo para ler? Mas como é que você tem tempo, sei lá, para correr? Como é que você tem tempo para fazer essas coisas que você faz? Eu não tenho tempo para essas coisas. E ele fala: se costumasse usar o fato de estar ocupado como desculpa para não correr, nunca mais correria. Tem apenas alguns motivos para continuar a correr e um caminhão deles para desistir. Tem muitas frases boas, é um texto muito interessante, pelo menos para mim, e eu gosto muito da forma como a mensagem é aplicável não só à corrida, mas a várias outras coisas da vida. O autor escreve muito bem, gostei bastante e recomendo esse livro, acho que vale muito a pena. Por mais que ele costume custar meio caro, acho que o preço cheio dele é quase R$80, mas eu consegui comprar ele numa boa promoção, e acho que se vocês encontrarem ele assim por uns 40, que é o preço que ele ronda nas promoções da Amazon, tá de bom tamanho, porque muito mais barato do que isso eu acho difícil vocês encontrarem. Por esse preço eu acho que é bom, porque o livro vale realmente a pena. Eu acho que é um livro legal para se ler e para se reler, e também para se dar de presente. Eu acho que é isso, gente. Vou juntar aqui só os livros para mostrar para vocês, todos eles, os bons, né, os ruins, vamos deixar por ali. Eu gostei bastante de várias leituras que eu fiz ao longo de 2025, planejo conseguir ler mais esse ano, e eu acho que vou conseguir. Eu, inclusive, quero colocar depois desse vídeo, ou antes, não sei exatamente quando é que esses vídeos vão sair, qual vai ser a ordem, os livros que eu estou lendo atualmente e alguns livros que eu planejo ler mais pra frente. Eu acho que eu tô ficando meio doido porque coloquei uns livros bem grandes e acho que tô pensando em entrar numa leitura coletiva
de O Caminho dos Reis, mas vamos ver se eu faço isso ou não. Esses foram os melhores livros do ano e acho que todos eles realmente valem a pena. Se vocês estão procurando alguma dica de leitura e alguma recomendação, acho que qualquer um desses aqui vale. Alguns mais pro lado da fantasia, outros para distopia, outros de não ficção, um de finanças que eu acho que é muito bom, realmente acho bom. Mas acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o vídeo da próxima semana.